Da tribuna da Câmara, o deputado Deltan Dallagnol, ex-procurador e ex-coordenador da Força Tarefa Lava Jato, explicou didaticamente como o PL da censura tem uma série de problemas que não podem ser resolvidos de forma simples, porque a proposta de censura viola direitos fundamentais. O deputado afirmou: "Eu tenho um grande medo de que o Congresso Nacional coloque o Brasil no rumo concreto, real, iminente de uma grande censura." Dallagnol expôs 5 problemas que ele considerou os principais, iniciando com a definição genérica de conteúdo ilícito, com ampla margem de arbitrariedade. Em seguida, listou a criação de uma obrigação às redes sociais de derrubar esse conteúdo, que é definido como ilícito genericamente, sendo que essa obrigação também é definida genericamente. O terceiro problema é a forma de remoção que, pelo uso de algoritmos, abre uma ampla margem para remoções incorretas. O deputado prosseguiu: "Além desses 3 grandes problemas que eu mencionei, que são conteúdos ilícitos escritos genericamente, uma imensa pressão sobre redes sociais que vão ser avaliadas de modo muito livre, amplo e com arbitrariedade pelo governo e um governo controlando tudo isso. Existe ainda a instituição de um chamado protocolo de segurança, que é um estado de exceção sobre as redes sociais." Dallagnol concluiu apontando: "Está se dando um cheque em branco para um governo que, para manter o seu poder, já ultrapassou todas as regras, praticando corrupção, que é amigo, um governo que tem a faca e o queijo na mão, que já ultrapassou todas as barreiras da história, passando por cima de regras anticorrupção, sendo amigo de ditadores e que tem a faca e o queijo na mão para amordaçar o Brasil." O deputado alertou: "Nós não podemos deixar que amordassem e que calem a nossa liberdade e a nossa liberdade de expressão, de fazer a devida fiscalização e crítica ao governo, de defender o nosso povo e a democracia." Após mais alterações no texto, cujo teor final é desconhecido, o deputado explicou em vídeo divulgado pelas redes sociais que o projeto, ao invés de coibir, estimulará a divulgação de notícias falsas, já que protege justamente os maiores produtores de narrativas e notícias falsas, inclusive remunerando-os, sem instituir qualquer controle sobre o que ele chamou de imprensa marrom. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático já vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho um grande medo de que hoje
o Congresso Nacional coloque o Brasil no rumo concreto, real, iminente de uma grande censura. Está sendo votado nessa casa hoje a urgência de um projeto que tem 5 imensos problemas. O primeiro grande problema desse projeto é que ele define a remoção de conteúdo ilícito, mas quando vai falar de conteúdo ilícito, define isso de modo genérico, como tudo aquilo que viola direitos fundamentais. E nós sabemos que a lista de direitos fundamentais da Constituição é enorme. O segundo grande problema do projeto é que ele dá uma obrigação para as redes sociais de derrubar esse conteúdo que é definido como ilícito genericamente, sendo que essa obrigação também é definida genericamente. E quem que vai controlar o cumprimento ou não dessa obrigação? Vai ser o governo, que recebe o nome nesse projeto de entidade autônoma de supervisão, mas que vai ser, por meio de indicações políticas, aparelhada pelo governo. Então vejam a situação que nós temos. Nós temos que o discurso vai poder ser derrubado quando genericamente se puder argumentar que ele viola direito fundamental, e que a entidade rede social vai ter que fazer isso sob pena de sofrer pesadas multas aplicadas por um governo que pode querer sim restringir o direito fundamental. E a gente está falando de plataformas sociais e redes sociais que vão fazer essa remoção mediante algoritmos, de modo automatizado. Então, se tiver lá uma expressão como violência, pode ser que simplesmente caia o conteúdo. Se tiver lá uma crítica ao governo pedindo impeachment, pode ser que caia o conteúdo por se caracterizar golpe. Se tiver uma crítica, pode cair esse conteúdo por ser classificado como risco de homofobia. Nós teremos uma grande restrição do debate político no nosso país. Então nós temos um projeto que é altamente perigoso. Nós precisamos recordar que na semana passada, se alguém dissesse que o governo foi omisso, ou ainda que o governo atuou de modo negligente ou até criminoso no dia 8 de janeiro, permitindo a depredação de prédios públicos, o governo chamaria isso de fake news. Mas hoje, se alguém disser isso, isso tem ampla evidência em cima das câmeras e das imagens reveladas pelas câmeras e pela imprensa. Nós precisamos defender a liberdade do brasileiro de poder se expressar, de poder criticar livremente. E além desses 3 grandes problemas que eu mencionei, que são conteúdos ilícitos escritos genericamente, uma imensa pressão sobre redes sociais que vão ser avaliadas de modo muito livre e amplo e com arbitrariedade pelo governo, e um governo controlando tudo isso, existe ainda a instituição de um chamado protocolo de segurança, que é o estado de exceção sobre as redes sociais. E por fim, está se dando um cheque em branco para um governo que, para manter o seu poder, já ultrapassou todas as regras praticando corrupção, que é amigo... Eu passo a palavra ao deputado Coronel Assis. Deputado Coronel Assis. Senhor presidente, pode dar mais 15 segundos para encerrar? 10 segundos, Excelência. Para concluir, deputado. Obrigado. Nós temos então um projeto de lei que vai ser votado, que levanta os maiores temores. Nós temos um governo que tem a faca e o queijo na mão, que já ultrapassou todas as barreiras da história, passando por cima de regras anticorrupção, sendo amigo de ditadores, e que tem a faca e o queijo na mão para amordaçar o Brasil. Nós não podemos deixar que amordacem, que calem a nossa liberdade e a nossa liberdade de expressão, de fazer a devida fiscalização e crítica do governo, de defender o nosso povo e a democracia. Você sabia que o projeto da Câmara contra as fake news estimula as fake news, ou seja, estimula a disseminação de notícias falsas? Peraí, Deltan, como assim? Isso está acontecendo por 3 razões e eu vou ficar esperando a resposta do governo sobre isso. Em primeiro lugar, sites e blogs da imprensa marrom não são alcançados pelo projeto do governo, ainda que grande parte das fake news seja gestada e nasça nesses blogs e sites da mídia marrom, e ainda que essas notícias falsas da mídia marrom circulem muito nas redes sociais. Em segundo lugar, as plataformas das redes sociais vão ser obrigadas a remunerar esses sites e blogs que se auto-intitulam jornalísticos pelo conteúdo que eles produzirem e que circular nas redes sociais, ainda que seja um conteúdo falso. E quanto mais circular, mais vai ter que se pagar. E aqui entra um detalhe importante. O tamanho da remuneração vai ser ampliado porque estudos demonstram que a replicação das notícias falsas pelos usuários é muito maior do que a replicação das notícias verdadeiras. Notícias falsas voam mais rápido e vão mais longe. Por fim,
para evitar que as plataformas retirem, derrubem as notícias jornalísticas do ar com o objetivo de não ter que pagar, não ter que remunerar os veículos de comunicação, esse projeto de lei do governo impede que as notícias tenham seu alcance limitado pelas plataformas. Ou seja, as redes sociais não podem derrubar, não podem limitar o alcance. E com isso, os blogs sujos vão ter um salvo-conduto para disseminar suas narrativas mentirosas nas nossas redes sociais. Gente, em conclusão, por mais inacreditável que pareça, sites e blogs que injetam notícias falsas e criminosas na internet e nas redes sociais vão sair fortalecidos com o projeto contra as fake news do governo. E uma última coisa, embora o projeto seja intitulado como uma proposta contra as fake news, ele não trata de desinformação, de fake news, de notícia falsa em lugar nenhum, salvo em um único artigo que prevê um crime específico de desinformação para fins eleitorais. Isso é mais uma razão para a gente ser contra esse projeto que o governo quer impor aos brasileiros e que poderá, no fim, vir a cercear a nossa própria voz. Se você quer entender melhor esse projeto, os perigos dele, esse projeto que vai ser votado na semana que vem na Câmara e que pode afetar você, eu quero convidar você para olhar a minha coluna desta sexta-feira da Gazeta do Povo, em que eu examino vários aspectos dessa proposta que eu tenho estudado bastante ao longo das últimas semanas. E aproveita e assina a Gazeta, que é um veículo que defende a nossa liberdade de expressão.